Perguntei lá no meu Twitter, @GabrielMonta com 2 T's, inclusive, se você quiser, qual era o assunto do dia. E o Daniel Underline Conrad, acho que é assim que se fala o nome dele, ele me mandou dizendo que o assunto do dia era o apoio do PDT barra Ciro para Manuela Dávila, candidata do PCdoB aqui em Porto Alegre, tá? Então, Daniel, obrigado. Inclusive, não sei se é assim que fala o teu sobrenome, mas desculpa se eu errei. Eu vou juntar esse assunto do apoio do Ciro e do PDT a Manuela com o apoio do Ciro Gomes e do PDT ao Guilherme Boulos em São Paulo e também do PT, porque já foi manifestado que o Ciro Gomes e o presidente do PDT, o Carlos Lupe, declararam apoio à candidatura do Guilherme Boulos em São Paulo, para a prefeitura de São Paulo, e o PSOL já deu um retorno dizendo que vão apoiar o José Sarto, que é o candidato do PDT lá em Fortaleza. Então, você vê essa movimentação da esquerda. O PT, como eu disse, já declarou apoio, mas nós temos uma matéria aqui que o Ciro, aspas, tá? Para a matéria do BR Político. Ciro contraria Lupe e vai declarar apoio a Manuela. E aí, a internet já começou a se manifestar. Como assim? O presidente do PDT vai estar contrariado em apoiar a candidatura da Manuela em Porto Alegre? Inclusive, é o que parece, de acordo com estes bastidores aqui. A gente vai conversar sobre isso, mas antes um aviso muito rápido. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita. A gente está todos os dias aqui tratando dos principais assuntos, seja da política ou do mundo no geral. Cultura pop, televisão, polêmica da internet, qualquer coisa que a gente conseguir fazer uma abordagem, mas analisando tudo aquilo e o impacto disso no mundo que a gente vive, vai ter vídeo aqui, tá? E esse é sim um desses assuntos que tem um impacto, porque nós vivemos nesse momento obscurantista, nesse momento em que é importantíssimo que os partidos se juntem para justamente fazer uma frente ampla contra bolsonarismo, na minha humilde opinião, né? Então se inscreve aqui pra gente continuar se encontrando, ativa o sininho, compartilha nas tuas redes sociais sempre que possível, não precisa sempre, mas quando você achar importante, grave isso aqui, posta nos teus stories, me marca lá, @GabrielMonta com 2 T's, qualquer rede social é isso, e eu também convido você que quiser se tornar um membro ou uma membra aqui no canal, clica ali embaixo, tem um botãozinho azul, seja membro, dá uma olhadinha ali, vocês apoiam muito o meu trabalho quando vocês se tornam membros, ou então quando vocês apoiam pelo apoia.c/nada se cria. Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir o trampo que a gente tá fazendo. Obrigado, agora sim, Codinha tá dormindo, tá? Coda é o meu cachorro, caso você não saiba, então vou deixar ele dando essa descansada. Ao longo do vídeo, se ele acordar, ele aparece aqui com a gente. A matéria do BR Político fala justamente sobre como o Ciro Gomes provavelmente, de acordo com os bastidores e com os aliados, vai contrariar uma fala da segunda-feira do Lupe, porque o Lupe disse que o PDT ia ter dificuldades para apoiar duas candidaturas. Essas duas candidaturas seriam a Manuela Dávila, do PCdoB aqui em Porto Alegre, e o Eduardo Paes, lá no Rio de Janeiro. Ele colocou isso e os aliados do Ciro Gomes estão dizendo que é quase certa a disposição a declarar apoio publicamente a Manuela Dávila e dizem que ele ainda está avaliando a postura que vai adotar no Rio de Janeiro. É importante lembrar que o Freixo disse que vai fazer um voto crítico, ele vai apoiar com algumas críticas Eduardo Paes, porque o outro lado é o Crivella, então é aquela questão de não tem muito o que fazer, vai ter que ser esse cara, a gente precisa fazer isso porque a outra opção é terrível. É basicamente esse o cenário que nós temos até então nesse jogo político, nesse xadrez político que nós estamos vendo de oposição a Jair Bolsonaro, ou na verdade de esquerda, para falar a verdade. Por que eu digo de esquerda, para falar a verdade? Porque esse posicionamento do PDT, por exemplo, pode decidir mais uma vez a percepção do eleitor sobre o PDT. O que eu quero dizer com isso? É extremamente polêmico quando alguém vem aqui e diz PDT é de esquerda, porque tem gente que comenta o PDT não é de esquerda. Você está tendo uma interpretação errada. Da onde que o PDT é de esquerda? Então, eu até fico um pouco chateado. Leonel Brizola deve se revirar no túmulo quando alguém vem e diz que o PDT não é de esquerda.
Mas quando as pessoas criticam o PDT e começam a dizer que ele não é de esquerda, a crítica tem total embasamento, porque o PDT não tem uma cara nacional. O PDT não tem uma estrutura de um partido que se posiciona da mesma maneira no país inteiro. É um partido de mil e uma caras. Então, dependendo do lugar que você vai, esse partido tem uma posição. Os candidatos defendem uma coisa. Definitivamente, na região que eu moro, o PDT, no interior aqui do Rio Grande do Sul, na verdade, é litoral, na verdade, do Rio Grande do Sul, mas nas pesquisas é considerado interior. O PDT não tem candidatos de esquerda. Normalmente os candidatos que são do PDT para prefeituras, por exemplo, ou para vereadores, são candidatos muitas vezes declaradamente bolsonaristas. Existe esse problema sim no PDT. E é esse tipo de posicionamento que falta do partido. O partido precisa se posicionar de uma maneira mais explícita. O PDT precisa se posicionar sobre algumas coisas. E a Manuela Dávila é uma dessas coisas. Pro bem ou pro mal, o PDT precisa se posicionar mais. O PDT precisa se colocar numa posição dizendo: vamos apoiar determinados candidatos, e ele precisa inclusive arcar com as consequências dessa escolha dele. Não é só simplesmente o Ciro Gomes decidir que vai apoiar a Manuela Dávila e o PDT não apoiar. Se o Ciro Gomes quer ser a liderança do PDT, como que o PDT vai acabar fazendo um posicionamento diferente? Eu não estou defendendo que todo mundo deva pensar exatamente a mesma coisa. Eu acho muito legal uma liberdade ali do partido decidir alguma coisa e do Ciro Gomes ser a liderança e achar que tem que ser de uma outra maneira. Eu acho isso saudável, mas nós não estamos falando de uma discordância, sabe, de uma coisa que é superficial. Não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando de um momento de posicionamento, daquilo que a gente vem falando há tanto tempo, de combate a bolsonaristas, de uma frente ampla que é extremamente necessária ser construída com antecedência para 2022, porque depois, se chegar em 2022 e o segundo turno for Bolsonaro e um milico contra Sérgio Moro e Luciano Huck, ou Luciano Huck e Sérgio Moro, não adianta a esquerda reclamar, porque nós não conseguimos trilhar nenhum caminho de apoios de candidaturas que são evidentes que elas precisam ser feitas. Porque no Rio Grande do Sul você vai apoiar a Manuela ou você vai apoiar o candidato do MDB? Você vai apoiar o Melo, que definitivamente não é um candidato de esquerda, que um dia depois do final do primeiro turno disse que o prefeito não pode governar com ideologia, ou seja, eles vão trabalhar de novo com aquele rótulo de uma ideologia ou que eles ficam tratando como se fosse uma doutrinação das pessoas, ou de crianças, ou de sei lá o que. Esse caminho de ideologia que eles levantam, não dá para você ter espaço quando você está falando de apoio a candidaturas de esquerda. O PDT vai ficar em silêncio. Se o PDT ficar em silêncio em Porto Alegre, eles estão deixando um espaço gigantesco aberto, porque existe uma porcentagem muito grande da candidata do PDT, a Juliana Brizola, aqui em Porto Alegre, que pode ser passado para a Manuela. Não sei se passar esses votos vai ser tão fácil. Não sei se vai ser passado 100% dos votos. Mas é importante que se tenha uma posição. É importante que se manifeste. E já estão demorando demais, na minha opinião. O PT já está demorando demais. O PDT já está demorando demais. O Ciro Gomes está demorando demais. Esse tipo de manifestação de apoio a esses candidatos, não é possível que se demore tanto tempo assim para se fazer, e precisa ser feito com veemência. Precisa ser feito sem vergonha nenhuma de se fazer. Precisa ser feito porque é um momento delicado. Não existe mais tempo para a gente ficar debatendo, discutindo ou conversando se esta é uma alternativa. Nós perdemos em 2018. Nós perdemos. E está na hora dos partidos de esquerda começar a reconhecer e
não só os partidos, as pessoas, o eleitor, nós perdemos. Agora a gente tem que rever tudo que foi feito e tudo que pode ser feito, porque nós perdemos. E se a gente perdeu, tem que rever também, tem que começar a tentar identificar onde foi que nós erramos. Nós erramos também. Não estou dizendo que a culpa é só nossa, mas nós não conseguimos corrigir o erro dos outros. A única coisa que a gente vai conseguir fazer é corrigir os erros que nós temos. E um dos erros que nós temos é desse tipo de manifestação, essa falta de apoio e comunicação. Isso a gente pode corrigir. E na hora que a gente conseguir corrigir isso, já é um avanço. É extremamente importante que a gente comece a corrigir esses pontos agora já, para não chegar em 2020 tropeçando, para não chegar em 2020 com certos problemas que me parece que vão continuar, que não vão ser sanados agora nessas eleições, mas eu quero saber a tua opinião, obviamente, deixa aqui nos comentários, você pode se inscrever para a gente se encontrar de novo, ativar o sininho, compartilhar nas tuas redes sociais, se tornar um membro ou uma membra, me segue lá, @GabrielMonta, me joga lá nos teus stories, que eu vou ficar muito feliz. Até um próximo.